E aí, Thiago, tudo bom? Tudo jóia. Alegria estar falando com você, tá? Imagina, alegria minha. Você mora em A gente Goiânia? mora em Goiânia. Minha esposa participou do seminário que você. Sim, eu falei com ela lá. Pois é, a gente mora aqui em Goiânia. A gente, inclusive, é muito próximo da comunidade Luz da Vida, do Luiz Antônio, né? Que você também conhece bastante. Nossa, a cidade é uma bênção, eu não fazia ideia. Não, a gente aqui o pessoal tem caminhado bastante, assim, né? A homeschooling também aqui está crescendo bastante, né? Então, enfim, eu queria. É uma alegria, uma satisfação. A gente acompanha o trabalho de vocês já tem mais ou menos um ano, assim, principalmente em relação à questão das fábulas e tudo. A minha esposa que está mais. A gente faz, né, assim, procura fazer assim, domiciliar em casa, né? Então, a gente sempre busca bons materiais e bons profissionais que direcionam o trabalho, né? E você e o Centro do São Vitor digamos assim, né? É uma referência, pelo menos para a gente aqui. Então, fico feliz demais de estar falando com você. Uhum. Vamos só se apresentar, né? Porque às vezes o meu público aqui não te conhece. Queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco, enfim, um pouco da sua história, um pouco do centro, né? Que Uhum. tem vários trabalhos, né, para a gente depois entrar nas perguntas. Sim. Você me ouve bem aí? Ouço, ouço Então sim. tá. Bom, então eu sou o Robson, sou presidente aqui do Centro de São Vitor e aqui eu sou professor de filosofia e literatura clássica. Também faço um trabalho de música com as crianças, né? Eu sou músico, toquei, né, por um tempo em bandas, orquestra, então conheço um pouquinho de música clássica e aí trabalho nesse sentido com as crianças. Deixa eu só puxar um lencinho aqui que eu ainda estou meio gripado. Desde que eu voltei de Goiânia, a mudança de clima acabou comigo. Então, o clima aqui é mais ou menos assim, né? Varia demais, aí a gripe vem mesmo. Agora eu estou melhorando já, mas ainda tem um pouco. E o Centro Cultural, né, nós somos um grupo de estudos, um grupo de amigos que se reuniu há 7 anos atrás, né, começamos a estudar, e 2 anos depois a gente sentiu a necessidade de ter uma sede, né, porque o grupo foi crescendo, então abrimos a sede, né, e começamos a colocar um pouco dos estudos também em prática, né? Nós fazemos um trabalho pró-vida, né, um trabalho de defesa da vida, aqui na fronteira, com conscientização em escolas, em bairros carentes, auxílio a gestantes, né? Esse seria o nosso principal trabalho do Centro Cultural. E justamente, né, por ser pró-vidas, nós acabamos entrando na educação, porque as pessoas do outro lado, né, vamos dizer assim, os nossos inimigos, eles mudaram a estratégia. Então, a estratégia antes, né, era a cultura da morte, ela se detinha na contracepção. Mas houve um período que a cultura da morte focou nas escolas, porque é mais fácil do que eu convencer uma mulher a não ter aquele bebê é eu educar ela desde criança para não querer ser mãe. Então a cultura da morte ela resolveu tomar o sistema educacional. Então quando nós fomos estudando e percebendo isso, né, além do nosso trabalho pró-vida, nós também começamos a dedicar, né, o nosso apostolado a questões educacionais. E aí estudamos a educação contrária à cultura da morte, né, que é a educação católica. Existe a educação clássica, né, que já é boa, né, a educação católica ela ainda é algo mais profundo ainda, né, do que o que nós chamamos de clássica. Então, né, o nosso trabalho aqui gira em torno disso, da educação e do trabalho pró-vida, defesa da vida. Né? Temos aqui
alguns cursos, né, de latim. Hoje estamos com latim e inglês, mas nós já tivemos aqui o grego, o hebraico. Queremos ter futuramente, né, o italiano, o francês. Então, esse estudo das línguas, ele faz parte da educação clássica. Você conseguir oferecer mais de uma língua para a criança, né, ela conseguir se expressar em mais um idioma, conhecer, né, no latim, até a origem dos fonemas que ela usa, né, o radical de muitas palavras está no latim. Então, tudo isso faz parte da educação clássica, esses cursos que a gente vai oferecendo. Estou vendo o pessoal de Goiânia entrando aí. Oi, Simone. Tem muita gente boa aí, tá? O pessoal que tem aí no canto e abaixo, tem umas setinhas. Se vocês puderem divulgar para compartilhar lá, se puderem divulgar lá para os seus amigos, pessoas que vocês acham que têm interesse, seria bacana, o maior. Professor Robson, a questão da cultura da morte é um eixo, acho que de entrada, é a porta de entrada quando você vai trabalhar e estudar muito essa questão da reengenharia social, né? Então, isso é algo que é a porta de entrada, é quando você começa a ver os horizontes e as coisas começam, as escamas começam a cair, a gente começa a observar as coisas. E a gente começa a estudar para o ensino clássico católico, né? Principalmente ali do Santo Agostinho, da Idade Média e tudo, né? Do trívio, do quadrívio, e a gente começa a ter um horizonte nesse sentido, uma percepção clara de que a linguagem, o refinamento da linguagem é a melhor forma de você conseguir fazer com que a inteligência ela comece a se desenvolver melhor. Mas hoje a gente percebe o quê? Que o ser humano chegou no século XXI esquartejado, moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Ele não tem referências, né? Famílias assim totalmente caricaturais, caricatura de família, cultura. Então a gente vem num processo de decadência muito grande. E, na sua opinião, o que se deve teve o declínio da filosofia, né? E depois teve o declínio da educação, da cultura, né? Do modo geral, tudo mais enviesado. Eu queria perguntar para você assim, qual que é a diferença da filosofia antiga? Vamos trabalhar um pouco na filosofia, depois a gente entra no campo da educação para a gente abordar pontualmente cada coisa. Qual que é a diferença da filosofia lá de Platão, Aristóteles, né, Agostinho, São Tomás, para as atuais, Kant, Hegel, Nietzsche? Mas o que você vê, por que houve esse declínio tão significativo? Bom, nós temos a filosofia, que a gente chama de filosofia clássica, né? Ou filosofia perene. Esse termo perene, ele é muito interessante, porque perene é uma espécie é um sinônimo de eterno, né? Só que ele é a palavra adequada, né? Porque ele é um para sempre, né? É um para sempre, é um eterno dentro do tempo. Então, isso quer dizer que o quê? Enquanto o mundo for mundo, o que tem nessa filosofia não vai mudar. Então, por isso chama filosofia perene, né? O que tem ali, ele não vai mudar. Então, a filosofia clássica, ela busca compreender a natureza humana. O filósofo, né, na tradução da palavra, é o amigo da verdade. Então, a filosofia, ela busca a verdade. Que verdade que é essa? É a verdade de todas as coisas. Então, o filósofo, ele é aquela pessoa que consegue compreender todas as coisas. O Aristóteles dizia fazer uma cópia do universo dentro dele. Então, a partir do momento que eu vejo, né, que eu tenho um controlinho na minha mão, né, eu vejo esse controlinho, ele entrou na minha mente e agora há uma cópia desse controle dentro de mim. Então, na minha cabeça tem uma cópia desse controle. Se eu falar para você, né, lembrar do controle, essa cópia vai ser ativada na tua mente. Tudo que nós vemos, que nós estudamos, que nós ouvimos, tudo que entra pelos nossos sentidos, a nossa memória faz uma cópia daquilo.
Então, contemplar todas as coisas, né, é ir criando essa cópia de todo o universo dentro da minha inteligência. E aí, quando eu consigo, né, ver a verdade de todas as coisas, eu começo esse processo lentamente, porque eu vou pegar uma verdade aqui, num livro, uma verdade ali na vida de um santo, uma verdade numa palestra, e eu vou pegando uma verdade que toda vez que eu vejo essa verdade, né, uma pessoa é capaz de reconhecer aquela verdade, uma pessoa virtuosa. Ela é capaz de reconhecer aquela verdade. É quando a gente vê uma coisa e fala assim, nossa, é isso mesmo, é bem assim que eu penso, né? Então, quando a gente vê uma verdade, a gente reconhece e se alegra com aquela verdade. Então, quando a pessoa resolve estudar filosofia, ela vai pegando uma verdade aqui, uma verdade ali, uma verdade ali, e essas verdades elas vão se ligando. Essa é a maior prova de que elas são verdades. Eu já vou responder a tua pergunta mais diretamente, mas então eu vou pegando, eu estudo Sócrates, aí depois vou estudar Platão, aí eu vou estudar Aristóteles, aí depois eu vou estudar Santo Agostinho, que além de santo, ele é um filósofo considerado, né, na escola da filosofia clássica. Eu vou estudar Tomás de Aquino e eu vou ver que essas coisas, elas não se contradizem. Elas não se contradizem. Claro, tem algumas coisas, né, que um enxergou, que o outro não enxergou, mas na essência elas não se contradizem. Então, essas verdades elas vão se somando e elas vão montando, né, como se fosse um quebra-cabeça dentro da gente. E aí nós vamos, de pequenas em pequenas verdades, nós começamos a entender grandes verdades. E essas grandes verdades, elas também precisam se juntar, como um quebra-cabeça. E quando eu encontro outras, né, pequenas verdades, se eu encontro uma mentira, por exemplo, essa mentira não encaixa com o resto das coisas. Então, eu estou estudando uma coisa, numa linha, de repente, eu acho uma ideologia. O feminismo, por exemplo. Aí eu vou ver ali, nossa, não precisa ninguém me falar que o feminismo é errado. Não precisa nem curso, nada. Por estar estudando filosofia, eu já vejo como, espera aí, não encaixa aqui o feminismo. Isso é uma mentira. Né? Então, assim, a filosofia perene, ela não destrói, né? Ela vai construindo, ela vai aperfeiçoando. Então, nós vemos que Platão, né, ele foi aluno de Sócrates, que o Aristóteles ele foi aluno do Platão, né, que o Santo Agostinho ele estudou muito o Platão, né, ele trouxe luz às ideias, muitas ideias do Platão, né, trazendo elas para dentro do cristianismo, né, sem medo de conflitar o religioso com o natural, porque se o religioso ele não casar com o natural, né, se o religioso não encaixar com o natural, quer dizer que o religioso é uma loucura, é uma coisa da minha cabeça. Agora, quando o religioso ele se encaixa com o natural, quer dizer que eu estou diante de uma grande verdade. O religioso não é uma coisa assim, esparsa, inventada, uma ideia das pessoas. Ele é conflitado com a realidade, ele é conflitado com o natural e ele permanece. Então, Platão fez isso, né? Platão não teve medo de o Santo Agostinho, ele não teve medo de olhar para a filosofia pagã, né? E conflitá-la com o Santo Evangelho. Quando ele conflitou, ele viu que a maioria das coisas eram coerentes de Platão com o Santo Evangelho. Então ele traz isso, né? E aí a filosofia grega começa a ser a filosofia também dos católicos. Depois nós vamos ver isso daí novamente com o Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino e São Alberto Magno, eles trouxeram Aristóteles para dentro da igreja, né? Eles trouxeram Aristóteles, traduziram, interpretaram, fizeram a mesma coisa que o Santo Agostinho, mas com Aristóteles. Novamente, né, sem medo, né, de encarar a filosofia, as ideias pagãs, e quando eles perceberam que a coisa encaixava, aquilo poderia ser muito útil, né, nós temos aí também a filosofia tomista, né, do Santo Tomás de Aquino, que muito se baseia em Aristóteles, muito se baseia em Aristóteles, né, e muito se baseia na filosofia grega, até no estilo, né, das questões que Tomás de Aquino vai usar na Suma Teológica, né? Então nós vamos ver isso, que há uma preocupação do filósofo clássico em construir
aquilo que já é verdade, aquilo que já é perene, né? Aquilo que é sólido, eu posso aperfeiçoar. A filosofia moderna, ela é o contrário disso. Olha o Augusto aí, Augusto Mendes. A filosofia moderna, ela é o contrário disso. A filosofia moderna, assim, o Kant, ele tem lá uma ideia. Né? Depois vem o Hegel, e a ideia do Hegel é revolucionária à ideia de Kant. Então, uma coisa despreza a outra. Então, sempre o novo, ele é melhor. Então, depois vem o Marx, né? O Marx, apesar de ser aluno, seguidor das ideias do Hegel, né, chega num ponto que ele discorda de Hegel. Né, e ele constrói a sua própria filosofia. Então, cada um constrói a sua própria filosofia. Né? Ela não é baseada em cima de outra. Então, o Kant ele já começa aí, porque o Kant ele não considerou a filosofia clássica. Ele não fez como Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, olhou para trás e viu tudo que tinha. O Kant ele quis criar uma nova filosofia. E aí tem uma coisa muito interessante, né? Que a filosofia moderna, ela vem, né? Ela surge para dar fundamento à ciência. Então, ela é uma filosofia fabricada. É uma filosofia fabricada. Né? Quando a ciência resolve, né, ser senhora de si, né, sair fora da fé, né, tentar viver sem a fé, a ciência precisa de uma filosofia própria dela. E aí surge a filosofia moderna. Né, surge a filosofia moderna. Então, as duas, assim, uma é revolucionária e a outra é conservadora. Né? Perfeito. Então, a gente dá para perceber um paralelo claro. Né? Existe uma linha de raciocínio, né? Desde, enfim, não só de Aristóteles, de Platão, né? Mas Sócrates também. E ela foi absorvida pela igreja, pelos doutores santos da igreja, até, inclusive, o Hugo de São Vítor, né? Enfim, ele também está escolástico, esse processo todo. E aí depois vem Kant e rompe com isso, né? É possível, então, ver claramente que o enxergar o ser humano, a filosofia clássica e a filosofia moderna, enxerga o ser humano de uma maneira totalmente diferente. Enquanto você tinha a filosofia clássica, o ser humano, ou seja, com corpo, mas com potências da alma, e depois com o cristianismo, com o espírito, né? Você tem a filosofia moderna que apagou, né? Ou seja, rompeu. Isso foi muito ruim para a espiritualidade das pessoas? Como é que você avalia isso? Olha, o que eu tenho no primeiro milênio, né, do cristianismo? Primeiro milênio, eu tenho uma educação, né, eu tenho... não dá para chamar, não vou chamar de sistema educacional, é o termo que a gente usa mais, mas a educação no primeiro milênio, ela estava ordenada para a seguinte finalidade. Né? Então, se estudava para isso, que era o desenvolvimento da inteligência e a busca da intimidade com Deus. Só que isso daí não era uma coisa assim decidida pelos católicos. Isso daí era algo considerado a natureza humana, considerado o fim último do homem. Por isso era importante a filosofia. Então, para que eu estudava no primeiro milênio? Se eu fazia homeschooling, para que era o meu homeschooling? Se eu abri uma escola, para que era a minha escola? Para desenvolver a inteligência e para gerar a intimidade com Deus. Então, como que eu faço para desenvolver a inteligência? Aí que está, né? A inteligência de Santo Agostinho. Santo Agostinho é o pai das artes liberais, né? Da educação católica. Então, a genialidade de Santo Agostinho. Eu tenho que fazer essas duas coisas. Por que eu tenho que fazer essas duas coisas? Porque o Papa pediu? Não. Eu tenho que fazer essas duas coisas porque é assim que o homem vai ser feliz. Isso é a natureza do homem. Então, para cumprir a finalidade da minha vida, para cumprir a finalidade da tua vida, eu preciso que
a educação me leve a essas duas coisas. A desenvolver a minha inteligência até onde eu conseguir, né, o limite da perfeição que eu posso alcançar, e a intimidade com Deus. Sem falar que a intimidade com Deus aumentaria ainda mais a minha inteligência. Além do limite natural da minha inteligência, a intimidade com Deus aumentaria ela mais ainda. Então eu preciso fazer essas duas coisas. Como é que Santo Agostinho vai fazer isso daí? Para aumentar a inteligência, ele não reinventou a roda para desenvolver a inteligência. A pessoa não precisa fazer de novo o que alguém já fez. Os gregos já fizeram isso. Sócrates, Aristóteles, Platão, principalmente esses três, mas tem também Pitágoras, Tales de Mileto, né? Os filósofos gregos, eles já fizeram isso daí. Eles desenvolveram a inteligência dos gregos a um limite que nenhum outro povo tinha. E eles conseguiam fazer isso em massa, com muitas pessoas. Então, isso daí os gregos já sabem fazer, que os gregos chamavam de contemplação. Então, o que eu preciso? Eu preciso, primeiramente, elevar a inteligência. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar o sistema grego, vou usar a filosofia, né? É a contemplação. Depois, o segundo ponto, a finalidade, a segunda finalidade, que seria, né, o fim último mesmo da educação, a intimidade com Deus. Então, como é que eu faço isso? Com a fé católica. Com a fé católica. Então, o primeiro milênio, ele se ordenou tudo para isso. Então, educação, no primeiro milênio, a finalidade era desenvolver a inteligência do homem como um fim intermediário, né? Ou um fim secundário. E aí eu tenho que perguntar, então, era desenvolver a inteligência do homem para quê? Para ter a intimidade com Deus. Então, eu preciso fazer essas duas coisas, né? E como que se conseguia isso? Como é que eu faço agora para elevar a inteligência e gerar intimidade com Deus? Para fazer isso, eu preciso ensinar para a criança uma vida de virtudes. Se é para mim, eu quero fazer isso, né? Eu quero ficar mais inteligente, quero desenvolver pela minha família, para os meus filhos, eu quero desenvolver minha inteligência, porque isso é vocação, né? É vocação de todos nós, buscar todo dia aprender um pouco mais. Então, isso é vocação. E eu preciso também aumentar a minha intimidade com Deus. Então, para fazer isso, eu preciso de uma vida de virtudes. Mas eu nem sei o que é virtudes, então, né, eu vou precisar, né, eu vou começar a estudar, né, para aprender o que é virtudes e começar a buscá-las. E no caso da criança, né, eu vou fazer a seguinte pergunta: como é que eu vou educar a criança, então, para as virtudes? Então, virtudes não é finalidade de educação, virtudes é por onde se começa, né? É por onde se começa a educação clássica. E aí você vê que a coisa ela é perfeita. Porque como que eu começo a desenvolver virtudes? Né? Então, isso também era muito claro no primeiro milênio. Eu começo a desenvolver virtudes pela vida de oração. Então, se eu faço um homeschooling católico, né, eu busco catolicizar a minha família, viver melhor o catolicismo, ser um bom cristão, né, eu já estou começando a educação católica. Eu já estou começando. Às vezes os pais, né, me procuram e falam assim: professor, parei de trabalhar, estava vendo o problema da educação e tal, meu marido também, vamos fazer homeschooling. E aí, professor, eu queria umas dicas de material. E aí eu pergunto, falo mais, primeira coisa, como é que está a tua oração? Você fala: ih, professor, eu não tenho tempo para rezar. Né? E a tua vida de estudo? Ih, professor, eu não tenho tempo. Olha, nós temos um curso aqui, você não tem interesse? Não, para mim não dá, professor. Eu queria, assim, algo para o meu filho, eu já não tenho mais jeito. Então, essa criança tem poucas chances dela dar certo, quando o pai não busca para ele mais. A única chance que essa criança tem é de encontrar um professor, um terceiro, que faça esse papel que o pai e a mãe não estão fazendo. Então, uma pergunta que a gente recebe bastante aqui: vocês focam no homeschooling ou mais em colégios católicos? Eu falo, não, nosso trabalho é com educação e o foco do nosso trabalho são os pais. Né? Temos trabalho com as crianças, mas o nosso foco é desenvolver os pais, porque assim, nós poderíamos desenvolver material aqui, fazer material para vender na internet. Só que o que nós defendemos é que material não educa.
O que educa é pai e mãe, né? Apostila não educa, livro não educa, o que educa é professor, né? É pai e mãe. Então, eu preciso ter um mestre. Qual que é a nossa missão aqui, né? Nosso apostolado é formar mestres, né? Formar mestres, sejam eles professores ou pais. E aí qualquer material, né? Basta o material não ser corrompido, não ter nenhuma coisa feia e tal, ele vai ajudar, né? Ele vai conseguir trabalhar bem. Professor Robson, o que você está falando é algo muito importante, porque hoje em dia, na pedagogia moderna e no olhar do ser humano para a realidade, ele apenas entende o ser humano como um animal, e basicamente um animal racional, que usa o intelecto, né? A gente sabe que é um intelecto bem prático mesmo, não é um intelecto que... Tem um livro, né, do professor Donato, que fala sobre a educação de filosofia perene, e ele mostra os graus, né, de, de evolução da, enfim, Aristóteles fala, né, apreensão da verdade, depois julgamento, depois abstrações e tal. Então, a gente não usa mais abstração, são julgamentos totalmente, muitas vezes, equivocados, porque a realidade que é pelo sensível, a gente percebe que é uma realidade ainda muito desconfigurada, né? Mas você abordou uma coisa tão interessante que a gente, muito poucas pessoas abordam, que é a questão do intelecto e da oração. Ou seja, hoje a gente tem, aqui em Goiânia, né, a própria comunidade Luz da Vida, e tem outras experiências no Brasil também, batem muito nessa realidade. A gente percebe que isso é o ponto-chave, né? Se a gente for, digamos assim, abrir e perceber assim, o DNA do problema, porque a falta de oração. Eu vi na vida prática mesmo nossa aqui, né, eu tenho 5 filhas, né, 5 meninas. E a gente busca perceber, a gente percebe claramente que sem oração em casa vira um caos. Assim, essa experiência de oração, ela é muito mais importante do que o conhecimento em si, porque ela que te eleva, né? A partir do momento da oração, você eleva a sua consciência, eleva os seus pensamentos e para Deus, e isso faz digamos assim, a gente meio que se ordena, né? Ou seja, a inteligência e a vontade, ela ficam mais fortes e você consegue controlar sentidos, as paixões, memória, imaginação, você consegue de alguma maneira trabalhar isso de uma mais equilibrada, se ordena. Né? Então a oração, por mais que as pessoas às vezes não percebam, mas é a maneira da gente ver a coisa muito mais clara, usar a inteligência muito melhor. Né? No dia que a gente é expert em oração, a gente reza, a gente procura rezar a oração meditada de Santa Teresa de Ávila, que ela nos pede, né? Mas isso é um processo difícil, a gente ainda está envolvido muito no sensível do mundo, então é um processo de dor, de renúncia, de sofrimento, de educar muito essa questão das paixões e do sensível, né? Da comida, da luxúria, da preguiça. Isso tudo é um processo muito difícil, mas a única maneira, pelo menos eu percebo, da gente conseguir se ordenar é através da oração meditada de Santa Teresa de Ávila. Ou seja, oração no modo geral, mas oração em que você contempla, como São Vítor fala, né? Você falou de algo fundamental nesse sentido, a vida intelectual e vida espiritual. Na educação, vamos falar um pouco de educação, eu queria que você fizesse um panorama da educação moderna. A gente sabe, por exemplo, na Idade Antiga, lá na Idade Grega, você tinha a finalidade da educação é contemplar a verdade usando a razão natural. Né? Então, já no cristianismo, você tinha buscar a verdade usando já a revelação de Cristo. Né? Então, você já dá um upgrade. Só que depois, com o Renascimento, tal, com os jesuítas que tiveram bons propósitos, mas tiraram a contemplação da jogada aí da educação, então só você vai diminuindo. Então, tira a contemplação, depois você trabalha o ser humano apenas por uma função prática, quer dizer, ser uma função social, uma profissão. Depois você trabalha o ser humano de Marx, o ser humano revolucionário, ele é educado para transformar a sociedade. E aí você tem a educação moderna mais recente, de Foucault, que trabalha uma revolução interna, ou seja, não é uma revolução institucional, coletiva, é uma revolução individual.
Então, o ser humano ele é educado apenas para ter habilidades e competências. Basicamente isso. Ele não precisa usar a inteligência, não usar a razão, não usar nada disso. Na sua opinião, como que você vê isso é muito negativo, né? Como é que você vê essa realidade, os efeitos disso para a sociedade atual? Olha, deixa eu puxar um pouco mais pertinho aqui. Então, a gente tem que ver que há uma degradação da educação de longo prazo, mas que nos últimos tempos isso piorou muito. Né? E a pergunta é por que piorou muito? Eu falei no começo da finalidade da educação clássica. Né? Então, nós tínhamos essa dupla finalidade, que na verdade é uma só: elevar a inteligência do homem para gerar intimidade com Deus. E essas duas coisas não são condicionadas uma à outra. Então, por isso que é para ser uma só, mas elas estão em duas. Então, por isso que diz que tem duas finalidades. Uma finalidade secundária e uma finalidade que é o fim último mesmo. Agora, hoje, qual que é a finalidade? A gente tem que olhar a finalidade da educação de hoje, aí a gente vai entender todos os problemas que ela abarca. Né? Hoje, a educação moderna, nem os pedagogos modernos eles são capazes de entender isso, mas é exatamente isso que eu vou falar aqui para você, né? O que é a educação que nós temos hoje no mundo inteiro, nas escolas, e não escapa, né, nenhuma. Né? As escolas têm a finalidade, né? Então a educação hoje ela tem a finalidade de preparar o homem para viver num mundo globalizado. Então, a educação moderna ela está toda hoje focada nisso. Então, a finalidade dela é preparar o quê? O cidadão do futuro. O homem que vai viver na sociedade globalizada. Agora, o que a educação moderna não sabe, ou ela sabe, mas não revela, é que esse mundo globalizado, né, onde o homem está sendo preparado para viver, um mundo onde não haverá preconceito, como você falou, não haverá nem a profissionalização, só habilidade e competência. Esse mundo globalizado vai ser uma tirania global. Então, isso que não é contado. Né? Então, o pessoal que busca escolas modernas, a tecnologia e não sei o que e tal, não vou falar das disciplinas, porque a disciplina pode ser boa de outra forma, né? Então, por exemplo, robótica é uma disciplina do momento moderna. Então, muita gente critica, mas dá para se ensinar uma boa matemática usando a robótica como ferramenta, né? Então, não dá para pegar a prática em si e condenar. Mas é a finalidade, sim. Então, a finalidade é preparar um cidadão, né? Que as pessoas, que elas vão sendo gradualmente preparadas para se adaptar voluntariamente. Isso não vai ser forçado, voluntariamente, sem nenhum sinal de violência, ao sistema, né, global que está sendo construído. Então, esse sistema global é, como dizia Monsenhor Sanaúra naquele livro, né, Poder Global. Então, é um poder global, né, que está sendo construído, uma tirania, e a educação é fazer com que as pessoas desejem isso. Então, a educação moderna tem trabalhado para isso. Agora, você falou muito bem, né, de como que isso aconteceu, como que isso veio acontecendo. O estupim da coisa foi a Reforma Protestante. Assim, não seria a palavra o estupim. O estupim é onde a coisa fica mais grave. Seria assim, o começo de tudo, né? O começo de tudo é ali a Reforma Protestante. Né? Ela veio já numa sequência de outras coisas, como a invenção do diploma. Depois a gente teve a peste negra, né, que matou os bons professores, matou os bons padres. E aí, na sequência, já a sociedade ainda não estava recuperada, veio a Reforma Protestante. Né? E a Reforma Protestante, especialmente na Alemanha, foi aonde ela mexeu nas questões educacionais. Porque eu tinha uma Alemanha dividida, né? Uma Alemanha católica e uma Alemanha protestante. E aí a educação da Alemanha católica era o mesmo da Idade Média. A Alemanha católica continuava educando o homem
para elevar a inteligência e buscar intimidade com Cristo. Mas a Alemanha protestante, ela já tinha uma outra finalidade, que não era a mesma finalidade católica. Então, ela tinha... A finalidade da educação protestante era simplesmente formar protestante. Então, era assim, criar as bases de uma nova religião. Então, ela não estava voltada para a natureza humana, aquilo que é natural, como eu falei do catolicismo. Ela não estava voltada para a natureza. Ela estava voltada, né, para formar o protestante. E aí, o governo, ele resolve interferir nisso daí. Porque o governo quer criar uma unidade no país. Então, para que a educação contribua com o país, não fique metade, né, estudando religioso ali, católico, outra metade protestante, nós vamos criar um currículo que atenda a todos. Então, nós não vamos mais focar na religião. As pessoas podem estudar, colocar os filhos onde elas quiserem. A escola não pode ter essa dualidade, né, de católico e protestante. Então, a escola vai ser laica. Então, o laicismo, né, ele começa depois da Guerra dos 30 anos, já em 1618. No Brasil chegou agora, no ano 2000, né, foram exigindo a laicidade nas escolas. Mas lá em 1618, né, o governo já colocou isso daí na Alemanha, para que a finalidade da escola não fosse atender a finalidade católica, que na verdade é a natureza, né, do homem, não era uma finalidade imposta pela religião católica, e não poderia ser a finalidade protestante. Então teria que atingir uma finalidade que atendesse aos anseios do país. Então aí entrou a laicidade. Entrou a laicidade na escola. Quando entrou a laicidade, depois veio a Revolução Industrial. Aí quando veio a Revolução Industrial, qual era o objetivo dos países? Produzir. Então, se a educação lá na Alemanha, ela passou de uma finalidade espiritual a uma finalidade que pudesse atender aos anseios do país, e agora o maior anseio do país é produzir, então a finalidade da educação na Alemanha virou a produção. Virou a produção. E aí começa um movimento, né? Começa um movimento no mundo inteiro para que as escolas comecem, né, não mais ter essa finalidade voltada para o homem, né, mas uma finalidade voltada para a sociedade. É aí que surge a educação clássica. Então, até aí também eu tinha a educação católica, que é até a redundância falar. Educação é educação, né? E a católica, ela tentava seguir aquilo que já era natural. Então, aí vem a educação protestante, o laicismo, e numa espécie de contra-reforma, os jesuítas criam a educação clássica. Então, a educação clássica ela já não era tão boa quanto a educação católica, né? Mas ela conservou o trivium, ela conservou o quadrivium, né? Ela mudou um pouco a finalidade, porque a finalidade da educação católica era formar um santo. E isso daí eu vou levar a vida inteira, talvez. Vou levar 30 anos. Mas agora nós precisamos de uma coisa mais rápida para combater o protestantismo. Então eles criaram a educação clássica. Na educação clássica, embora ela não seja um erro, ela era um remédio, mas você volta o homem para a sociedade. Qual é a finalidade da educação clássica? A finalidade da educação clássica é formar um cidadão que seja capaz de se preocupar com o bem comum. Então não é aquele cidadão que só pensa nele mesmo, ele tem que pensar na sociedade, tem que pensar no bem comum. Então você veja que eu tinha uma educação que a finalidade dela era agradar a Deus, e assim serei feliz. Agora eu tenho uma educação que a finalidade é agradar a sociedade. Né? Depois vem a educação cívica, agradar o meu país, né? Então, isso daí vai sendo uma onda. Isso aí vai sendo uma onda, né? E vai tendo uma pressão até que no ano de... Deixa eu lembrar aqui certinho. Foi no ano de 1828. 1828. Eu estou sem o computador aqui, aí estou com alguma dificuldade das datas.
Mas, em 1828, a Universidade de Yale, ela percebeu essa pressão para profissionalizar a educação. Sim. Ela percebeu e ela foi rapidamente pensar em como combater isso. Ela fez um relatório dizendo a importância da educação clássica. Ela já não está mais falando da educação católica, mas ela está vendo assim, a sociedade vai ir pelo ralo. Então ela cria um relatório, né, dizendo novamente ao mundo o que é a educação clássica e a importância da educação clássica. Esse relatório teve um efeito. Por um tempo ele levantou novamente a educação clássica nos Estados Unidos, temos algum resultado por lá até hoje, né? Algumas universidades daquela época que ainda mantém, né, um pouco do currículo clássico. Só que daí no século XX, a Fundação Rockefeller e a Fundação Ford, elas resolveram acabar de vez com a educação clássica, né? Elas investiram milhões num programa chamado Teachers College, que foi comandado por um professor que se chamava John Dewey. John Dewey. O John Dewey, ele era um hegeliano, né? Então ele que colocou na escola, na faculdade, aquela ideia de tese, né, antítese, síntese, para você fazer o mestrado, o doutorado, você tem que apresentar a tua tese, né? Tese de mestrado e tal. Então isso aí vem do John Dewey, né? E ele tirou isso daí do Hegel. Então eles financiaram esse professor hegeliano para criar esse programa dentro da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, o Teachers College. O Teachers College, ele trazia professores do mundo inteiro, né, para virem aprender a educação que eles estavam propondo, que era uma educação totalmente voltada para a técnica, né, para o profissionalismo, a educação profissional. Do Brasil, foram dois professores, um deles era o Anísio Teixeira e o outro era o Fernando de Azevedo. Então são expoentes da educação no Brasil que foram lá estudar com o John Dewey nos Estados Unidos, nessa Teachers College. Quando eles voltaram para cá, né, quando o Anísio Teixeira resolveu pôr a ideia em prática no Brasil, o presidente era o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas queria que o Brasil ganhasse competitividade no mercado internacional. Então o Brasil precisava produzir. O Brasil precisava de indústria. Então isso aí veio como uma luva, né? O governo apoiou as ideias de Anísio Teixeira, do Fernando Azevedo, e aí a educação começou a ser profissionalizada. Então aqui a gente ainda tem sorte porque foi tardiamente, né? Isso aí foi em 1932. 1932. Então, no Brasil foi tardiamente. Se você vê que começou lá em 1618, na Alemanha, né? Aqui o negócio começou a ficar feio em 1932. Então, só que esse movimento que eu estou falando não é só história. Isso daí é o principal motivo da educação chegar no nível que chegou hoje. Então, tudo foi contribuindo para essa decadência, mas esse investimento da Fundação Rockefeller, esse investimento da Fundação Ford, a criação da Teachers College, isso daí acelerou a coisa, né? Então, aquilo que eles faziam em 100 anos para conseguir inserir novos conceitos na educação mundial, com o Teachers College e o dinheiro dessas grandes fundações, eles fizeram em 10 anos. Então, eles fizeram 100 em 10 anos, né? Uma coisa interessante que você está falando, assim, a gente percebe que existem agentes, atores, assim, bastidores de todo esse processo de declínio da educação, né? E as fundações, né, professor Robson, elas têm um papel, assim, fundamental, só para dar um dado específico para a gente mensurar. Quando o Ford, né, o pai morreu, ele fundou a fundação, até porque a herança, se desse a herança, ia ter imposto e tudo, então ia pegar uma fatia grande da fortuna. Ele fez a fundação. 80% do valor que ele tinha de herança foi para a fundação, 20% ficou para a indústria automobilística. Então, assim, 80% são bilhões e bilhões e bilhões. Isso, imagina isso injetado em projetos como a gente está falando de educação, mas existe também projetos relacionados à cultura da morte, a produção de DIU, piloto anticoncepcional, projeto relacionado ao planejamento familiar. Tudo isso é construído
intencionalmente por meio dessas fundações. Então, isso é algo sério e pouca gente fala e conhece. E é bom a gente escancarar essa situação, porque existe bibliografias para isso, né? Existem livros que mostram o tanto que isso foi nefasto. Você falou da Fundação Rockefeller, tem uma outra fundação também, a Fundação Carnegie, que é uma fundação que pegou a escola, porque eles fatiaram a educação lá nos Estados Unidos. A Fundação Rockefeller ficou com a educação doméstica e a Fundação Carnegie ficou com a educação lá da Unesco, dessa galera mais relacionada à educação, o planejamento internacional. Isso foi entregue, então, por mais que essas instituições, essas fundações, elas não são governo, elas não têm nenhum tipo de mecanismo de transparência, nenhum mecanismo de mostrar o que eles fazem, eles têm um papel e uma influência muito grande, como se fosse um governo paralelo ali, porque tem dinheiro, né? Então, assim, não tinha nenhum pingo de noção, necessariamente no sentido mais, acho que, da gravidade que era isso, mas tinha o quê? Dinheiro. Então, injetava dinheiro para desconstruir a coisa, né? E hoje a gente tem esse declínio tão grande. Eu queria que o senhor falasse, professor, tem uma história muito bacana do John Cena, você até trouxe no seminário, minha esposa me contou, sobre a história em que ele começou a resgatar a educação clássica, católica, né? E houve uma conversão maciça de várias e várias pessoas. Como é que foi essa história? Até para a gente perceber o tanto que o resgate o resgate da intelectualidade está ligado ao resgate da espiritualidade também, né? Ali foi uma ação de Deus, assim, poderosa, né? O próprio John Sênior, não sei se ele tinha noção de tudo que ele estava fazendo, assim, né? Da grandeza da coisa que ele estava fazendo. O filho dele, filho do John Sênior, né, que está vivo ainda, esse ano ainda ele falou o seguinte, que para ele, o pai dele era normal, que o pai deles ia lá, dava aula para os alunos, ele ia junto, né, ele estudou com o pai dele, falou, não via nada de extraordinário, né, o que estava acontecendo ali. Então foi uma ação, assim, da graça divina. Claro que John Cena é um grande homem, né, já era um grande professor de literatura, se converteu radicalmente, assim, né, cara que buscou romper com o pecado em tudo que ele pôde, um grande homem. Mas eu acho que antes de falar dessa experiência do John Sênior, eu precisaria concluir esse raciocínio de onde nós chegamos, e aí vamos falar dele como um refresco para os olhos, né? Porque eu estava falando da educação profissional, e aí, como você disse, né? Depois da educação profissional, ela era boa, porque ela ainda dá uma noção de sociedade, ela ainda dá uma noção de bem comum. Então, o que o bom médico é? O bom médico, ele atende a população bem, né? E hoje nós já vivemos, né, uma educação que não é educação profissional, mas educação apenas voltada para competências e habilidades. Ou seja, o ser humano vira uma máquina. Ele não está mais voltado para a sociedade. Ele vira uma máquina de produzir. Então, aí a consequência disso é trabalhar só por dinheiro. Faça qualquer coisa. Não é a profissão que você vai escolher, escolha o que dá dinheiro, né? Então, isso daí foi uma coisa muito grave. Teve um professor, acho que ele era de Yale também, mais recente, né, na década de 1990, chamado Donald Wood. O Donald Wood, ele traçou um perfil do que é o homem moderno, né, do que é o homem moderno. E eu até anotei aqui, ó, para ler. Ele diz assim, ó, né, o resultado da educação moderna, né? Então, que tipo de ser humano a educação moderna forma? Ele é individualista, vive para trabalhar e consumir, mas não só não tem motivação, como também não possui capacidade para ler e interpretar nem mesmo os textos simples.
assim como também não tem motivação para explicar suas ideias, nem aos seus pares. Ideias que geralmente ele não tem e ele não as desenvolve. O homem, estando totalmente fechado em si mesmo, gasta boa parte do seu tempo junto aos meios de comunicação. Então, quando o homem é incentivado a esse individualismo, né, ele vai desaguar tudo isso aonde? Nos meios de comunicação. Os fundamentos básicos que permitem o desenvolvimento da sociedade democrática, segundo esse professor Donald Wood, já estão completamente solapados, né? Ou seja, né, já estão morrendo, já estão acabando. Então é interessante, né, porque nós estamos transformando o homem num objeto. A escola está transformando os nossos filhos, né, não mais em aquele que opera a máquina na fábrica, que era na educação ruim já do Anísio Teixeira, do John Dewey. Estamos transformando o nosso filho na própria máquina. Nós somos transformados na própria máquina de produzir. Então, por isso somos individualistas, a nossa vida é trabalhar e consumir, e devido a esse individualismo, nós vamos compensar isso onde? Vamos desaguar onde esse individualismo? Nas redes sociais, né? Nos aparelhos de comunicação. Então, eu acho que o Donald Wood, ele definiu bem, né, o resultado aí dessa coisificação do ser humano, né, de onde vai chegar essa educação moderna. Bom, mas respondendo a tua pergunta, então, diante de tudo isso, toda essa tragédia, na década de 70, teve uma experiência interessante nos Estados Unidos. Né? Um professor, agricultor, né? Ele, assim, de família de agricultores, alguém assim muito caipira, né? Ali do Texas, né? Ainda o povo meio cowboy, assim, né? E alguém muito simples, ele foi dar aula na universidade. Ele era um anglicano, depois ele se converteu ao catolicismo, e já católico, ele percebeu que os alunos da universidade, na década de 70, era o auge do movimento hippie, eles estavam se perdendo muito. Que em 2 meses, uma pessoa, né, um filho de agricultor, em 2 meses já virava um hippie. Então era 2 meses para você transformar um agricultor num revolucionário. E o processo inverso disso depois, transformar um revolucionário numa pessoa simples, leva 200 anos. Então, quer dizer, não faz mais. Não faz mais. E aí ele se compadeceu dos seus alunos, ele resolveu fazer alguma coisa, né? Resolveu fazer alguma coisa e ele criou um programa de literatura clássica para ler os grandes livros, né, que depois ele vai chamar de os bons livros, os good books, com os seus alunos. Esse programa durou 2 anos e entraram lá 200 alunos. Desses 200, a grande maioria eram do movimento hippie já. Na verdade, assim, bem sinceramente, é difícil quem não fosse hippie na universidade naquela época. Era a moda do momento. Era igual ter celular. Difícil hoje na faculdade alguém que não tenha celular. Alguém que não tenha WhatsApp, né? Alguém que não tenha Instagram. Então, assim, você não é um nerd que fica o dia inteiro lá mexendo com tecnologia, que ama tecnologia, que fica jogando videogame, mas você também fica o dia inteiro nos eletrônicos. Então, isso se tornou muito comum hoje. Na época, o que era muito comum era o hippie. Então, todo mundo era um pouco hippie. As músicas que tocavam eram todas hippie, as roupas da moda eram hippie. Então, deve-se dizer que quase todos os alunos dele eram hippie. Né? Na universidade é onde estava pulsando a coisa. E aí, 2 anos lendo os grandes clássicos, sem falar de Bíblia, sem pregar o Evangelho, sem fazer oração. Esses alunos viraram vocações religiosas. Dos 200, foram 194 vocações. Freira, padre, monge, bispo depois, né? Inclusive, o bispo emérito hoje de Oklahoma era aluno do John Senior. E abades de mosteiros.
Então, isso chama atenção, né? Chama atenção de todo educador católico. Se fala pouco do Brasil, no Brasil disso. Nós estamos falando disso aqui há muito tempo já, né? Mas agora, pela primeira vez, Goiânia está ouvindo a gente. Né? Goiânia enxergou e falou, opa, esses caras têm alguma coisa lá que interessa para nós, né? Porque aí em Goiânia, muita gente, né, acompanhando, entrando nas nossas aulas, pedindo acompanhamento nosso para os estudos e tal, porque pensou assim, caramba, uma pessoa que educa bem o seu filho em casa, né, por exemplo, vou pegar você, seja um bom educador, e o teu filho tire 10 em tudo, no homeschooling, quando ele for fazer um vestibular, vai passar na frente dos outros. Aí vão olhar para você e falar assim, Tiago, ensina a gente como é que você fez. E aí você vai ensinar tudo. Mas pode ser que dê errado, porque você conhecia o teu filho como a palma da tua mão. Exato. Então, hoje uma pessoa falou, professor, estou passando por tal situação, o que eu falo para o meu filho? Eu falei, não sei. O que o senhor falaria para o seu? Eu falei, aí é diferente, né? Para o meu eu sei exatamente o que falar. Agora, para o seu, eu não sei. Eu teria que conhecer ele, saber como que você é e tudo mais. Então, eu não sei. Então, aquilo que dá certo no teu, por mais extraordinário que você possa ser como pai, não quer dizer que vai dar certo para todos. Agora, um professor, numa sala de aula, que cria um método, e ali ele tem vários tipos de criança, tem 30 crianças. E dessas 30, metade dá sucesso, metade ele consegue, né, elevar o nível dessas crianças. Então, opa, tem mais chance do que o teu método em casa sozinho com o teu próprio filho. Porque ali tem filho de várias pessoas, personalidades, temperamentos diferentes. Então, isso daí é um pouco mais geral. Agora, um professor fazer uma coisa que atinge a totalidade, né? Porque assim, ele atingiu a totalidade dos 200 alunos, os que não foram padres, os que não eles tiveram, são assim, modelos de famílias católicas. São modelos de famílias católicas. Então, ele atingiu a totalidade, ele não perdeu nenhum. Né? Então, peraí, o que esse cara fez? O método dele já é divino, é sobrenatural. Né? Não Professor só Rob, conseguiu. eu vou só. Porque, o que acontece? Faltam 2 minutos aqui para dar 1 hora. E como eu tô. O Instagram ele me colocou me chamou bom porque eu fiz uma postagem sobre o feminismo e eles estão me perseguindo. Talvez vai cair em 1 hora. Aí eu vou fazer uma nova chamada para a gente finalizar, tá? Se cair, eu aviso e a gente faz uma nova chamada. O pessoal que está aí, por favor, entre novamente. Pode continuar. Beleza. E então a gente prestou atenção no John Senior, o que foi que esse homem fez, né? O que foi que ele fez? Porque é incrível. Né? O método dele não só formou para a inteligência, como levou seus alunos a uma intimidade com Deus. Como eu falei que era lá no primeiro milênio. Agora ele conseguiu fazer uma coisa em tempos modernos que ninguém mais conseguiu. Nós não temos um outro relato igual ao do John Senior. Nós não temos uma outra experiência. No Brasil não tem uma experiência dessa que deu certo. Que você olha, deixa eu ver o resultado do teu trabalho. Meu Deus, 190 vocações religiosas. Isso é muita gente. É algo que impressiona, é algo que realmente chama atenção. Ó, minha chamada realmente vai cair. Eu vou abrir uma nova chamada, o professor Robson vai voltar para a gente finalizar. Tem vários pontos que é interessante, assim, para a gente estar abordando antes de finalizar, tá bom? Vamos dar dicas de literatura, os pais que estão aí também, literatura clássica, tá bom? Voltem, por favor. Beleza. Continuando a nossa live, pessoal, eu vou chamar o professor Robson para a gente dar uma continuidade à nossa live. Clássica, filosofia clássica, vale a pena a gente participar. Professor, então, o senhor estava falando, né, sobre todo o contexto, né, do John Zeno e essa experiência que demonstra que quando você faz educação clássica, ou seja, você resgata
você resgata não só a inteligência, mas as virtudes, a capacidade da pessoa ter uma vida interior e também descobrir uma vocação. Hoje em dia, professor, a gente tem muita mescla relacionada à educação clássica. A gente tem experiência dos Estados Unidos, né, do Mortimer Berarder, tem a Dorothy Sayers também, que fala um pouco sobre educação clássica, né, que é contemporânea de Tolkien, de C.S. Lewis. Tem a Charlotte Mason, que é da Inglaterra também, que fala sobre isso. Então, o John Senior. Então, é uma miscelânea, muita gente. E como, na sua avaliação, qual que é a educação clássica que a gente... É lógico que não é a original lá, né, e tudo, mas hoje você tem uma educação que tem alguns pontos da modernidade, que acaba prejudicando um pouco. Na sua avaliação, qual que é o melhor método, o que tem os melhores princípios atualmente? Quando eu penso em método, eu já modernizei a educação, né? Quando eu penso em método, quando eu penso em prática, eu já modernizei a educação. Quando eu penso em como fazer, né, assim, de forma geral, né? Tipo, o que estão fazendo lá em Brasília, que eu quero copiar aqui, o que estão fazendo em São Paulo, que eu quero copiar aqui. Então, quando eu penso assim, eu já modernizei, né? Porque, como eu falei, educação clássica, a primeira coisa que nós temos que ter é o que o Brasil não está enxergando, né? As famílias homeschoolers, alguns colégios católicos, não conseguem enxergar que a peça principal é o mestre. É o mestre. Então, o que eu preciso para ter educação clássica? O que eu preciso, né, para ter educação de qualidade? Eu preciso de mestre. Então, eu preciso de um professor que esteja buscando elevar a sua inteligência e buscando a intimidade com Deus. Como eu falei lá no começo, esse é o princípio, né? É o princípio da educação, que é da educação católica, mas é o princípio de toda a educação. Né? Assim, não existe outra coisa para se buscar na vida além dessas duas coisas. Além dessas duas coisas. Então, para eu conseguir ensinar isso para uma criança, eu tenho que estar buscando isso daí. Eu tenho que fazer isso daí. Os professores, a maioria não consegue fazer, porque eles estão dando aula por dinheiro. Embora eles digam, é uma missão e tal, se você tirar o salário, não sobra um. Né? Então, antigamente funcionava porque os professores eram as freiras, os padres, os irmãos, né? Quem comandava a escola era uma organização religiosa. Hoje quase não tem mais, né? Se nós for esperar essas ordens surgirem novamente ou serem reformadas, né? Nossos filhos já cresceram, a gente já morreu, não sei. Apesar que Deus pode tudo, né? Mas, então nós temos que fazer alguma coisa. Então, por onde que eu vou começar? Eu preciso começar a formar o mestre. E aonde que está esse mestre? Você tem que ir lá no espelho, né, do banheiro. Nós aqui vemos na tela, né? Aqui na tela, aqui, né? Tá aí o mestre do teu filho, tá aí, o do meu tá aqui, né? Minha esposa também tá aqui assistindo, tá lá em casa. Nós temos essa consciência. Então eu tenho que ser esse mestre. Eu tenho que buscar o quê? Buscar elevar a minha inteligência. Então eu vou estudar. E buscar intimidade com Deus. Então eu vou rezar. Isso tem que ser a base. A partir daí, com essa inteligência que eu vou adquirindo, eu vou saber o que fazer. E com a graça de Deus que eu vou adquirindo, de eu ir rezando, né? Deus vai me dando essa graça, eu vou enxergando as coisas. Então, eu entro, por exemplo, na sala para ensinar música para as crianças e tenho 5 crianças ali para ensinar música. E 3 da mesma idade, 2 de idade diferente. Mas cada uma tem um jeito, um caminho que eu uso para ensinar música. Então, se eu chego com um método, tem método, né? Bona, Leila Fletcher, eu posso chegar ali para ensinar pelo método. Talvez um vai se encantar com ele, vai amar ele, os outros não. Agora, quando eu entro, né, estudo bastante música, estudo sobre a mente da criança, a psicologia infantil, então eu sei como que a criança pensa, eu sei como que funciona a mente da criança,
Então, eu entro na sala de aula, tenho um método na cabeça, mas eu sei como que eu vou usar esse método, né? Com um, com o outro, né? Com a menininha. Então, eu vou, um por um, eu vou conhecendo, vendo qual que é o caminho que eu sigo com cada uma das crianças, né? Então, isso daí, quando o mestre consegue enxergar essa individualidade da criança, né? Quando ele consegue olhar para a criança e não ver ela como, né? Assim, um rebanho, né? Não ver ela como um bando, né? Ele consegue olhar para a criança e ver ela de forma individual e entender como que ela aprende e ele ir acertando esse caminho para fazer com ela. Isso daí é considerar que a criança tem uma alma imortal. Então, por isso que o Santo Agostinho vai considerar a educação clássica. Porque a educação clássica era justamente isso, né? Antes do Santo Agostinho formalizar isso em artes liberais, né, Aristóteles, o próprio Platão já tinha isso. Eu vou usar essa educação para quê? Para eu encontrar lá dentro do Tiago a vocação dele e usar os meios pedagógicos para fazer essa vocação florescer. Então, é interessante assim, porque John Senior, ele não criou vocações. John Senior educou. Por isso que assim, nossa, mas sem Bíblia, sem Evangelho, como é que ele conseguiu formar tantos padres? Porque ele usou a ferramenta, a educação. Então, ele usou a ferramenta para trazer a vocação para fora. Então, educar uma criança é fazer isso, é trazer essa vocação dela para fora, né? E só assim ela vai ser o quê? Feliz. Porque eu posso dar uma educação clássica, entre aspas, né? Meu filho ser excelente em português, ser excelente em matemática e ser triste. Né? Ser triste. É o que Então, a gente vê hoje, né, professor? O que a gente vê hoje bastante claro dentro da pedagogia moderna, né? Não encara o ser humano nessa perspectiva que o senhor está falando, encara apenas como um ser animal, né? Estímulo-resposta que precisa ter conhecimento prático para ser um profissional e ganhar dinheiro. Infelizmente, é uma realidade muito, muito caricatural e superficial do que é o ser humano por inteiro. As perguntas, a Rosiane aqui, o senhor conhece também, uma amiga nossa querida aqui, ela fez uma pergunta que eu acho interessante. O senhor indica algum livro sobre essa parte de como a criança aprende? olha, eu tenho que fazer um apanhado aí e é complicado. Teria que ser assim, tutoriado esse ensino. Entendi. Porque assim, nós temos na educação clássica, né, o livro de Aristóteles. Né? Então, eu já vou explicar para vocês. Esse do Aristóteles vocês podem comprar, né? Por exemplo, a política de Aristóteles vai falar como que a criança aprende. Mas vai trabalhar com princípios, não com prática. E apesar de que o Aristóteles dá até umas práticas ali, né? Ele fala, por exemplo, a educação física é fundamental, né? Treinar a criança conforme a idade dela. Na adolescência, intensificar a educação física. Ele fala para a mãe amamentar o filho no peito o máximo que ela puder. Então, ele dá umas dicas bem práticas, assim, né? Mas ele está ali tratando mais de princípios mesmo. Platão, a República de Platão, é um livro sobre como educar também. Né? E o Platão vai ali, comece com 2 anos contando fábulas, contando histórias. Ele vai dando uma maneira, né, de você trabalhar. Então, na própria filosofia clássica, você encontra isso. Agora, eu acredito que a pergunta da Rosiane é mais no sentido, assim, pedagógico, né, de ferramentas. E no sentido pedagógico, nós temos um problema. Os católicos, há muito tempo, eles pararam, né? Eles abandonaram a educação. Nós nos ausentamos. Agora, graças a Deus, nós estamos voltando, como pais, como professores, estamos voltando a tomar um campo que era nosso, o campo que é da educação. Mas digamos que nós temos um pé nesse campo ainda, né? Você imagine um campo de futebol inteiro tomado por outros jogadores e nós acabamos de colocar o primeiro pé. Isso quer dizer o quê? Que o pessoal modernista,
esquerdista, marxista. Eles estão há muito tempo. Ah, isso aí dá para falar, Silzinho. Eles estão há muito tempo estudando isso daí antes que a gente. Então, eles desenvolveram ferramentas de educar muito melhores que a nossa. E nós, às vezes, desprezamos essas ferramentas. Então, por exemplo, né, eu vi uma professora ensinando gênero para as crianças com fantoches. Mas, assim, ela era uma coisa incrível. Ela fazia 10 vozes diferentes ali com os fantoches. E as crianças ficavam assim, ó, com o olho grudado, né? Nós, quando vamos ensinar para a criança a matéria em casa e tal, nós não temos essa criatividade, essa disposição, essa ousadia, né? Eu até, às vezes, uso fantoches para as crianças, as nossas aqui são mais acostumadas, né? A brincadeira, a dança e tal. Mas, às vezes, eu vou fora, eu mostro fantoches, as crianças ficam apáticas. Quanto mais católicos os pais, menos bola elas dão para o fantoche. Elas não se divertem, então elas ficam assustadas. Uma criancinha veio falar para mim assim, eu falei, você não gostou do Alonso, né, que é um fantochezinho que eu brinco com os meus meninos, você não gostou do Alonso? Ela falou assim, não, ele é mentira, era só a sua mão mexendo. Uma criança de 5 anos. Isso daí quer dizer o quê, né? Que muitas vezes o fundamentalismo, seja ele religioso ou qualquer tipo de fundamentalismo, ele já assassinou a infância daquela criança. Ela não tem mais imaginação, ela não tem mais criatividade. Né? O mundo vai ficando igual de um adulto para ela. Ela vai ficando cinza o mundo para ela, não tem mais colorido, né? A música da criança brincar é o canto gregoriano, né? A mãe coloca o canto gregoriano para a criança brincar, né? Então, isso aí, eu até confirmei com os monges aí, canto gregoriano é para usar na celebração. Ele não é para ouvir para descansar. Ele não é para colocar para a criança brincar, né? Ele é para ser usado, ele é um canto santo. É um canto santo, então tem que ser usado na celebração. E não no lazer, no relaxamento. Para isso, nós temos outras músicas. Então, às vezes eu brinco com as crianças, né? Pego uma música a do passarinho, a do peixinho, né? E essas músicas de criança mesmo. Os nossos se divertem bastante, mas às vezes, quando trabalho com outras crianças, né, elas não sabem nem o que fazer. Parece que elas têm medo de se mexer, têm medo de dançar, têm medo de ser feliz, né? Porque o pai e a mãe eles foram colocando uma rotina já, né, de estudo. Então, o que acontece? Nós podemos entender na educação o princípio que está errado, tal, mas a nossa pedagogia ainda, né, ela é muito falha em comparação com o esquerdista. Então, se a gente tiver uma pedagogia atrativa quanto do esquerdista, a gente não precisa nem ter medo do gênero. Né? Agora, quando o cara vai falar de gênero, ele fala a língua da criança. Ele usa fantoche, ele usa música, ele usa fantasia, ele usa brincadeira, né? Então, os católicos tiraram da brincadeira, isso falando até dos bons católicos, tiraram a brincadeira da educação. Né? E criaram, assim, uma ideia, né, de uma educação chata de ser estudada. Uma educação chata de ser estudada. Só que isso daí agrada a pais. Agrada a pais. Agora, como é que eu conquisto a criança? Como é que eu trago a criança, né, para um ponto de confiança, assim? Né? Eu tive aí em Goiânia, e aí, conversando com uma menininha, e aí eu me abaixei e comecei a conversar com ela. E filha de alguma das mães aí, e aí ela me contou, né, de uma coisa que ela tinha medo. E aí eu fui fazendo perguntas para ela sobre o medo dela. E a última resposta, ela não me deu a última resposta. Né? Ela se jogou no meu colo e me abraçou, assim. Então, como se eu tivesse livrado ela do medo. Mas o que foi isso? Tipo, parece que foi assim, tipo, finalmente alguém me ouviu. Finalmente alguém me ouviu. Né? Eu vejo, às vezes, as pessoas... Esses dias uma pessoa queria me mostrar que um método que ela estava usando, né, na escola lá que ela trabalha, que aquele método era bom, que aquele método era católico. Né? Estou trazendo alguns exemplos para ilustrar a coisa.
Mas aí ela falando para mim assim, não, esse método é bom, porque esse método considera o cognitivo, esse método considera não sei o que, esse método é maravilhoso porque tem isso. Tentando me provar que o método dela, que ela estava propondo, que ela usa, era o melhor. Só que uma coisa assim que eu notei, enquanto ela falava comigo, tinha umas 10 crianças ao nosso redor. Ela não olhou nenhuma vez para as crianças. Quando ela olhava para as crianças, era com um olhar assim de tipo, saia daqui que eu estou conversando, né? Entendi. Tipo, as crianças sorriam. Eu tinha vontade de parar de falar com ela para brincar, porque eu via as crianças e falava, ai, olha que bonitinho, olha aqueles dois lá, olha aquele lá, olha aquele gatinhando. Ela não viu as crianças. Só viu O que eu aquela tô falando incomodação das crianças. Então, é assim, o assim, a gente método... Hã? pode O falar. método que ela A gente estava procura falando... o método e esquece dos princípios, né? Do olhar para a criança, né? Exatamente. Então, assim, o método dela pode até ser realmente maravilhoso. Agora não vai funcionar, porque ela não conhece criança. Ela nem olhou para as crianças. Interessante. Então, é uma coisa, né? Eu tive aí no mosteiro em Anápolis, né? Aí é uma coisa diferente. Então a gente chega, eu falei, olha que interessante, o monge tratava os nossos filhos não como os filhos do Robson, tratava os meus filhos como outra pessoa que estava ali, né? Então falava com os meus filhos como considerando que é uma pessoa que está ali, né? Considerando, né, mais uma alma que está ali, né, para eles cuidarem. Então isso aí é educação católica, né? Isso é educação católica. Pena que não dá para a gente matricular as crianças lá no mosteiro. É, Né? se virar um seminarista, né? Com a graça de Deus. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia vai dar. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, o John Senior, ele tem dois livros, né? Um que ele fala a morte da a morte da filosofia, a morte da cultura cristã e o resgate da cultura cristã. Eu não li esses livros, é uma indicação, inclusive, a gente até comprou aqui para ler. No caso, qual que é o resgate? A gente apontou o diagnóstico aqui, né? A gente apontou as causas, as origens. Qual que é alguns elementos que a gente pode já perceber que seria um resgate? Olha, só antes tem uma pergunta aqui da Rosiane, que eu vou responder ela porque é uma palavra difícil de lembrar e agora eu lembrei. Existe, Rosiane, algo que o pessoal tem estudado que se chama caracterologia. Caracterologia. Se estuda pouco no Brasil ainda, né, mas tem bastante livro em espanhol, argentino, chileno e inglês bastante. Caracterologia. Vai responder essa tua segunda pergunta aí, né, de como olhar para a criança e saber, né, conseguir tirar informações dela que ela muitas vezes não consegue verbalizar. Bom, e quanto à tua pergunta, Tiago, o livro, ele parece um pouco prático, mas ele é muito profundo, né? A primeira vez que você lê, você pensa que é um apanhado de dicas. Então ele diz, primeira coisa, abandone a televisão. Depois, voltem a ouvir música em família. Né? Tentem não ouvir só música gravada, tentem ouvir música tocada. Põe o filho para estudar piano. Em 1 ano, o filho já vai estar tocando, ó Susana. Né? E aí ele pode tocar para a família e vocês ouvirem a música, né, sendo produzida. Aprenda a tocar um violão, põe teu filho numa aula de violão, aprenda a cantar, cante em família. Então ele vai dando essas dicas, né? Ele fala para voltar à lareira, ler as histórias, né? Ler os contos de fadas para os filhos. E isso seria o resgate. Então vai parecendo que é uma coisa técnica. Mas quando você entende o livro inteiro, você junta a restauração da cultura cristã, a morte da cultura cristã, e você vai, assim, resumir a mensagem do Sênior. Né? O que o John Sênior está dizendo no todo. Né? No que eu resumiria toda essa obra do John Sênior, da restauração e da morte da cultura cristã. O John Sênior está dizendo assim, seja pai. Seja pai. Né?
Esse mesmo professor, seja pai para os teus alunos, o diretor, seja pai para os teus professores. Então, só que assim, se ele falasse isso diretamente, as pessoas não entenderiam. Então, ele vai colocando um monte de dica prática, que se você fizer Sim, tudo aquilo dali, ao final você estará sendo um pai. Né? Ao entendi. final você estará sendo um pai. No caso, professor, existe uma certa dualidade, algum conflito em relação, por exemplo, muitos católicos, bons católicos, falam que a gente não deve ensinar, no caso, a literatura mais clássica, às vezes a literatura pagã. Outros, né, já admitem que isso, inclusive, melhora toda a questão do imaginário, tudo da criança, do ser humano. Como que o senhor avalia essa situação? Porque a gente sabe que as fábulas, elas têm elementos simbólicos extremamente importantes e caminhos significados que fazem a gente perceber a realidade de uma maneira um pouco mais integral. Como é que o senhor avalia isso? Bom, a gente tem que olhar, né, para mentes maiores que a gente e ver o que elas fizeram, né? Então, se eu pegar, por exemplo, Chesterton, né, que alguém citou aqui, Tolkien, eles vão, né, trazer essa literatura pagã para dentro do cristianismo como forma de educar, como forma de ensinar as pessoas, e essas literaturas, né, tanto do Chesterton, do C.S. Lewis, do Tolkien, elas levam para Cristo. Só que esses três, eles são, assim, literatura moderna. Agora, John Senior, ele não vai buscar fundamento em Chesterton e Tolkien. John Senior, ele busca fundamento em São Bento. Em São Bento. E a ideia dele de dar um curso de literatura para os meninos da universidade, para os hippies na universidade, não é uma ideia que brotou da cabeça dele. Ele tenta imitar São Bento. Claro que ele sabe da pequenez dele diante do santo, né? Ele não tem essa prepotência, no momento nenhum você percebe isso nele, um homem muito humilde, né? Mas você vê que, né, ele vai se aprofundar, né, na história do mosteiro de Monte Cassino. Ele vai visitar mosteiros beneditinos e ele vai tirar o princípio beneditino, né, e que é dessa educação. Né? E aí ele vai usar os clássicos. Ele vai recomendar os clássicos, e começando pelos contos de fadas que muita gente despreza, né? Os irmãos Grimm, o Hans Christian Andersen. Então a gente já vê que o John Senior tem um fundamento maior do que essas pessoas que na internet estão falando para não usar a literatura pagã. Mas assim, é um debate interessante, sabe? Só que na internet hoje o negócio assim é ganhar seguidor. Ganhar seguidor para você enfiar produto que ele não quer, para você fazer dinheiro. Então essa é a regra. Então, eu já vi gente na internet falando que deveria ler só Vida de Santo para as crianças. Mas sendo enfático, falando, convencendo. 2 anos depois, eu vi a mesma pessoa falando para ler mitologia. Porque naquela época o que vendia era falar da vida dos santos. Agora começou um monte de gente a falar de literatura clássica, eu não posso mais ficar aqui só falando da vida dos santos, agora eu tenho que falar da literatura clássica também. Então, e aí mandou tudo errado, né? Mandou começar já pela mitologia. Então, a mesma pessoa. Então, o que ela está atrás? Não é da verdade, é de público. Ah, mas ela mudou de ideia nesses 2 anos. Não, ela não tinha, né, ela não tinha uma convicção do que ela estava falando lá. Aí ela mudou agora. Então, agora ela também não tem convicção do que ela está falando. Vai mudar daqui a pouco. Então, o que ela quer? Ela quer público. Ela quer público, né? E então tem que ter um pouco de cuidado. Mas a tua pergunta ainda ela é mais profunda, né? Então, tem pessoas que falam, mas existe realmente esse dilema. Esse dilema a gente vai ver nos santos padres, eles se resolver. Então, os santos padres
que é onde está o fundamento da igreja, né? Todo mundo sabe disso. Ali nos Santos Padres, os primeiros padres, né, que realmente, né, são os pós-discípulos, né, e vai até os padres do deserto, que resolvem o Santo Antão encontrar a vida espiritual no deserto. O que eles fizeram? Eles não abraçaram só o evangelho, só vida de santo, né? Ou seja, eles não viveram um fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? Só a religião presta, né? Tudo o resto que não é religião eu devo descartar. Isso daí é uma heresia, né? Porque católico é justamente universal. Então, os santos padres, eles consideraram toda a cultura helênica. Toda a cultura pagã eles consideraram. Eles poderiam ter pego só o judaísmo e tocado em frente. Não, eles consideraram toda a cultura helênica. E por que eles consideraram? Porque eles entenderam que Deus estava querendo ensinar alguma coisa na cultura helênica. Porque o símbolo do Cristo é justamente a cruz. Agora, a cruz não era símbolo dos judeus. A cruz não era símbolo dos judeus. A cruz era símbolo dos gregos e dos romanos. Primeiro dos gregos, depois dos romanos. Então, a cruz era um símbolo pagão. Então, basta eu olhar para a cruz e ver que, peraí, os santos padres consideraram a cultura pagã. Não tiveram medo de encarar a cultura pagã e ver o que de bom tem nela. Por que eles fizeram isso? Porque o Cristo fez isso. Ele poderia ser morto com algum objeto, alguma coisa da cultura judaica, para que daí aquele objeto da cultura judaica ficasse para frente, ficasse eternamente no imaginário das pessoas. Né? Mas não, ele usou um símbolo pagão, né? Um símbolo grego da cruz. Perfeito. E aí nós vamos ter várias coisas, né, que vão mostrar isso. Então, os santos padres consideraram a cultura pagã. E São Paulo, ele diz o seguinte, que é inclusive o lema aqui do nosso Centro Cultural. São Paulo diz assim: observai todas as coisas e ficai com o que é bom. Isso daí quer dizer que no mundo nada é tão bom que não tem um lado ruim, nada é tão ruim que não tem um lado bom. Só Deus é plenamente bom. Deus é completamente bom. Então, em Deus não tem nada de ruim. Agora, fora Deus, todas as outras coisas boas, elas têm um lado ruim. E eu preciso aprender a ver esse lado ruim das coisas. Por outro lado, todas as coisas que são ruins, elas também têm um lado bom. Então, quer dizer, tudo tem um lado bom. E aí São Paulo fala isso. Observai todas as coisas e ficai com aquilo que é bom. Aquilo que é bom em todas as coisas é justamente o Cristo. O lado bom de todas as coisas é Deus. Então, por que nós não devemos considerar a literatura pagã? Por que nós não devemos considerar a cultura grega, a cultura romana, né, se os santos padres consideraram? Então, não considerar essas culturas é uma heresia, né, e é um fundamentalismo religioso. E, infelizmente, né, quem priva a criança, quem priva o adolescente disso, até hoje eu não vi nenhum bom resultado lá na frente. Né? Eu vi pessoas esquizofrênicas, jovens esquizofrênicos, pessoas com depressão, porque o jovem vai vendo aquele estilo, né, estranho dos pais ali, vivendo esse fundamentalismo religioso, vivendo essa prisão que eles criaram, né, dentro da religião, a religião que nos liberta, né? O catolicismo é a excelência da liberdade, né? Nos ensina a pensar de forma livre. Aí eu vou criando uma prisão dentro da própria religião, e aí a criança começa a ver tipo, uma incoerência da vida dos pais com o mundo. Então, o mundo tem uma ordem, o mundo tem uma regra, né, natural. E aí, meus pais têm outra. E eles dizem que essa daqui é de Deus.
Mas espera aí, Deus criou o mundo, então em algum momento essas duas coisas elas deveriam, né, conversar. Elas deveriam conversar, mas elas não se conversam. Então ela vê assim, né, a minha prima pode, o meu primo pode, o meu vizinho pode, mas eu não posso, né? Todo mundo que eu conheço pode, eu não posso. Aí o pai diz assim, não, mas quem usa isso daí, filho, quem usa o WhatsApp, essas pessoas são do mal. Aí um dia aparece a tia lá na casa com o celular. Fala, pai, a sua irmã é do mal. Não, mas ela está usando, né? Eu Então, queria, eu queria pegar aconteceu um isso texto com que você está falando. Pode falar. uma pessoa, me contou uma história, né? Que aconteceu isso com o Harry Potter. Apareceu o Harry Potter, ela não soube explicar para a filha por que o Harry Potter era ruim. E ela falou assim, filha, Harry Potter é só para as pessoas, né, que já do mal, né, as pessoas que não rezam, as pessoas que não são de Deus, né, e isso aí vai levar essas pessoas para o inferno. E aí foi visitar a irmã e a irmã falou, não, eu levei a fulaninha assistir o Harry Potter no cinema. A menina tomou um susto, né? Falou, mãe, então a sua irmã é do mal e a minha prima vai ir para o inferno, porque assistiu. Né? Então, uma hora o fundamentalismo religioso ele vai, né, vai bater. E aí as coisas não vão fazer Acaba coerência. cegando, né? Acaba cegando até, às vezes, pessoas de bons propósitos, que têm retidão, acaba cegando, né? Você me fez lembrar muito Sim, da virtude da prudência, né? Da prudência. A igreja, né, durante a história, ela é prudente. Santo Agostinho, acho que ele tinha, que é a rainha, né, de todas as virtudes. Então, ele conseguiu perceber por exemplo, ele fala, né, o belo, o bom e a verdade do grego seriam as virtudes teologais, né, fé, esperança e caridade, dando ligando uma coisa à outra, não excluindo, né? Então, eu já ouvi muito, porque eu tenho assim, acesso a materiais. Inclusive, tem um material importante no Brasil que fala exatamente isso, que a gente só tem que ensinar a vida de santo. Não que isso seja ruim, né? Não que isso seja ruim, mas nós não temos que ter medo dessa realidade, essa outra realidade, porque as duas elas se complementam quando a gente usa a coisa de uma maneira positiva, né? Então, e vi surgiu uma pergunta aqui que eu acho que seria interessante o senhor falar, antes até da gente falar de indicações, assim, alguns livros infantis, alguma coisa que o senhor pode, às vezes, falar para o pessoal aqui. Hoje a gente sabe, né, o comunismo, o marxismo, ele usa muito, assim, três pilares, né, a ocupação de espaços, a questão, ou seja, a universidade, música, tudo, a cultura, do modo geral, né, ocupar esses espaços. Você tem também a linguagem, né? Quem domina a linguagem domina a realidade, como diz o Antônio Gramsci. E você tem o imaginário. Esses três pilares, assim, são hoje dominados pela essa esquerda, marxismo, progressismo. O que que acontece? Eu queria... Porque hoje a gente vê, assim, toda a cultura, principalmente a cultura infantil, totalmente sendo caracterizada, né? Desde os clássicos, como, por exemplo, Cinderela, que recentemente foi feito um filme, né? Que a rainha, a fada madrinha era um homem negro, empoderado, aquela coisa ridícula, né? Para não dizer outras coisas. Você tem, por exemplo, já não clássicos, mas, por exemplo, o Superman bissexual. Você tem, por exemplo, não sei, são vários, por exemplo, o Robin, o Batman Robin, o Robin assume a homossexualidade. Toda essa desconstrução, né? E até chegando aos desenhos atuais, como hoje, recentemente eu vi aqui uma matéria falando que a Peppa Pig, lá, aquele desenho que é muito ruim, né? Assim, vai ter um casal, vai ter um personagem homossexual. Isso trabalha muito o imaginário da criança. Como fugir dessas realidades, professor Hall? Ou como lidar melhor com elas? olha, a vacina disso daí, ela tem que ser dada antes já, sabe? Na verdade, toda vacina é antes da pessoa ter a doença, né? Então, nós temos que inserir as crianças na literatura antes de inseri-las, né, na televisão. E porque assim, o pessoal tem muito medo da televisão, mas o efeito da televisão numa pessoa
que desenvolveu a inteligência, a TV tem uma influência muito pequena. Ela não é capaz de moldar a personalidade. A TV só vai moldar a personalidade de pessoa que está vazia. Pessoa sem conteúdo. Então, por que hoje a TV tem todo esse poder? Porque as pessoas são vazias. Porque as pessoas não aprenderam a pensar. Porque as pessoas não leem. Porque as pessoas não estudam. Elas se tornam massa de manobra. Se tornam massa de manobra. Né? Nisso que eu falei aqui que o Donald Wood descreveu o homem moderno, né? Que ele só não tem motivação para ler, como ele também não tem capacidade para ler e entender alguma coisa. Ele é incapaz de entender até textos simples. Assim também, ele não tem motivação para explicar as suas ideias. E geralmente, ele nem tem ideias. Ele ouve as coisas e ele sai repetindo por aí, né? É igual, até no nosso meio, Thiago, esses dias as pessoas falam, mas professor, eu fizesse uma aula, né, sobre a formação do imaginário. Eu falei, mas o que é a formação do imaginário? Ela tentou me explicar, eu falei, olha, é um termo novo, eu nunca vi na filosofia alguém usar esse termo. Né? Então, o que acontece? Alguém cunhou esse termo, acharam bonito e começaram todo mundo a falar. Né? Esse termo é educação do imaginário, formação do imaginário. Agora, isso não existe. Isso não existe. Né? Tipo, existe sim, professor, porque todo mundo na internet que eu conheço, que eu sigo, começou a falar disso. Então, entende? Basta que todo mundo fale e aquilo já é real para você. Né? Então, o que acontece? As pessoas viraram massa de manobra. Até quando elas deixam de assistir a Globo, elas começam a tentar se intelectualizar pelo Instagram, pelo Facebook, ainda assim, elas são massa de manobra. Né? Então, elas estão atrás de alguém que faça a cabeça delas. Agora, quando eu dou uma boa educação para a criança, né, e eu ensino ela a pensar, eu treino a criança para questionar, né, para pensar. A televisão não molda mais ela. Ela pode até assistir a TV para se divertir. Então você fala, professor, tem como colocar a televisão moderada? Sim, mas não vai fazer muita diferença. A diferença é você estudar, né? Você buscar desenvolver a tua inteligência, buscar essa intimidade com Deus, você deixar de ser gado, deixar de ser massa de manobra na mão da televisão ou de influencers digital, né? Você deixar de ser massa de manobra e começar uma vida séria de estudo. Eu tenho um grupinho aí de Goiânia que, olha, é ponta firme, né? Um povinho que estuda com a gente aqui já há 2 anos e pouco, né? Numa aula que eu dou toda segunda-feira e agora toda sexta-feira também. Então o pessoal está crescendo, aos pouquinhos o pessoal está, né, adquirindo uma alta cultura. Então estão estudando de verdade. Eu tenho que pegar e fazer isso. Não, eu vou pegar aqui e vou estudar, né? E vou aprender. Com isso, eu vou ajudar meu filho a aprender a pensar. Vou ensinar meu filho, né, a desenvolver a inteligência dele. E aí o meu filho, quando ele assistir televisão, ele vai se divertir, ele vai dar risada, aquilo não vai formar a opinião dele. Aquilo não tem mensagem subliminar, né? Aquela coisa assim e tal. Então, o nosso esforço não é em o que colocar, procurar qual desenho. Se a gente for fazer isso, a gente tem que fazer o que o John Senior disse, né? Descer o machado na televisão. Ele falou, desce o machado na TV. A recomendação dele quanto à televisão é essa. Mas hoje já é um pouco mais difícil. O Senior estava lá na década de 70. Né? Então, quase ninguém tinha TV ainda. Então, se você tinha, você quebrasse, você poderia ter evitado que lá na frente todo mundo tivesse. Mas agora não dá mais. Agora você quebra a tua, mas tem na casa da avó, tem na casa da tia, tem no banco, tem na secretaria paroquial, quando você vai pagar o dízimo, fica passando lá os vídeos do padre lá cantando e tal. Então, hoje é mais difícil. Mas, mais do que vencer a televisão, eu acho que os pais têm que se preocupar em vencer a preguiça de estudar e de rezar.
né? Aí nós vamos combater as ideologias, vamos combater as ideias da televisão, né? O filho vai olhar aquilo lá e vai ver assim, ah, não é coerente, não bate isso ali, não encaixa, né? Não encaixa. Quando você fala, eu lembro eu faço, né, o co do Olavo de Carvalho, do curso de filosofia, ele fala do adestramento do imaginário, que é o adestramento no sentido assim de... Ele fala que antes de você aprender filosofia, você tem que ter experiências, referências, né, nesse imaginário, e a literatura te proporciona isso, porque você não vai ver muitas coisas e que a literatura você vai conseguir visualizar. Então, como a filosofia é muito abstrata, você, enriquecendo essa parte, você consegue ter mais referências e condição de compreensão. E aí acaba que o pessoal depois pega isso, né, professor, e tenta colocar isso de uma maneira comercial, tenta vender e tal. Então acaba sendo bem negativo, né, assim, e acaba não trazendo aquilo que é real, aquilo que vai mudar a mesma pessoa, né. Professor, para a gente... Tem algum... Porque, assim, muitos aqui são muitos pais que estão aqui, alguns fazem homeschooling, outros, enfim, se preocupam muito com a educação dos filhos. Como você... tem alguma indicação de livros? O próprio John Sanders indica uma coisa. Tem como você falar sobre isso? Olha, isso aí tem que ser visto criança por criança, jovem por jovem, sabe? Tem as listas, mas nós temos que ter um certo cuidado com as listas. Então, por exemplo, se eu pego a lista de John Senner, ele fala ali que até os 7 anos você tem que ler uma bateria de contos de fadas para criança. Você tem que ler tudo que você puder de contos de fadas para criança. Os Irmãos Grimm, 215 contos eles têm, é pouco. Você tem que ler os Irmãos Grimm. Os 195 contos do Hans Christian Andersen você tem que ler. Condessa de Segur. O que você ir achando de conto, você tem que ir lendo. Então a educação clássica antigamente se preocupava muito com isso. Aí depois, isso, até os 7 anos, a gente chama de contos maravilhosos. Contos maravilhosos é o nome técnico que eu dou para contos de fadas. Inclusive, nós temos o curso do Centro Cultural, né, que se chama Contos Maravilhosos. Esse curso a gente vende, aonde eu vou orientando ali as mães, né, primeiro uma aula de fundamentação teórica, várias aulas, né, eu e os padres, que ajudam nós aqui do Centro Cultural, e aí depois a gente vai, né, trabalhando as histórias infantis, que seriam aí, né, os contos maravilhosos. Depois dos contos maravilhosos, tem uma outra classificação chamada histórias fantásticas, que são histórias para ler aí dos 7 aos 12 anos. Aí, a partir dos 12 anos, você tem já os clássicos, né? Tem contos de fadas que são clássicos, na verdade tudo é clássico, né? Desde os contos, histórias fantásticas, essa classificação, assim, para a gente entender. Então, lá nos 12 anos, por exemplo, eu vou ter lá, em algumas listas, eu vou ter o Dom Quixote de La Mancha, para a criança ler dos 12 aos 18. E aí a mãe fala, meu filho tentou ler com 12 e não gostou. Aí ele tentou ler com 15 e não gostou. Aí eu não dei mais. O que acontece? Essa lista, ela está considerando que você leu o que tinha para trás. Então, se você teve essa formação, contos maravilhosos, né, de 0 a 7 anos, aí você foi preparado para as histórias fantásticas. Então, você vai ler as histórias, você vai gostar, você vai amar. Então, tem que ter esse treino lá. Bom, quem quiser, lá no meu Instagram, eu coloco vídeos, dicas, né, vídeos curtos, robson.cardenas no Instagram. Vocês vão ver que tem uns videozinhos lá que eu estou produzindo para ajudar, né, de forma mais rápida as famílias. Talvez algumas perguntas já vão estar respondidas lá. E aí temos os cursos do Centro Cultural, né? Quem quiser estudar latim, em breve vamos ter aqui o inglês também online. Temos o inglês presencial, né? O inglês clássico, com os clássicos. E o Contos Maravilhosos, que é o nosso carro-chefe, que é o curso de formação para os pais, baseado
no John Senior, né, baseado no John Senior. Então, toda a proposta ali foi pensada, né, com base nas ideias do John Senior. Então, quem tiver interesse, né, procura aí no perfil do Centro Cultural, né, para continuar estudando com a gente. Quem quiser assistir, nós temos toda segunda-feira uma aula gratuita. Aí também no Instagram tem o contato para vocês entrarem nos nossos grupos do WhatsApp, né, e assistirem essa formação que eu dou para pais e professores toda segunda-feira.